vamos falar, quer dizer, eu vou falar de a radiestesia quando faz intercâmbio com o mundo oculto. Querendo ou não, a radiestesia ela entra nessa questão. Evidentemente, como eu sempre digo, ela tem vários caminhos a seguir, a percorrer. Evidentemente, cada um escolhe o seu, mas quem optar diretamente pelo caminho da espiritualidade, ou quem optar pelo caminho, por exemplo, da saúde, pode encontrar no meio do caminho a espiritualidade. Espírito existe em todos os lugares. Se a pessoa tem um interesse pela radiestesia, se a pessoa está iniciando a radiestesia, se ela está no meio do caminho andado da radiestesia, alguma coisa fez ela ir por esse caminho. Uma delas podem ser, em outra vida, ela pode ter sido um radiestesista, outra vida ela pode ter sido um mago, outra vida ela pode ter sido um bruxo, um esotérico, como também médico, juntando as duas coisas, tipo o quê? Foi médico na outra vida, mas não seguiu a cartilha positivamente, né? De repente ele focou a juras de salvar o bolso, não a vida. Então nessa pode ser que ele tenha uma aptidão, queira estudar para medicina, mas não consegue condições para isso, ou seja, ou não passa em concurso do Enem da vida, não consegue se informar, tem dificuldade de pagar faculdade, não consegue faculdade pública, tem várias coisas que ele não consegue. Isso é diretamente uma barreira. Tem uns até que vão ser assim, adormecido, entorpecido. Ele vai pelo caminho da radiestesia e descobre que ela pode tratar a enfermidade com remédios alopáticos, com ervas e, claro, outras terapias holísticas. Mas ele sente uma queda forte por isso, e talvez isso possa ser latente, alguma questão médica. Espiritualmente ele vem a sentir, perceber, ou como ele veio, vamos dizer assim, impedido de ser médico nessa vida, a espiritualidade jogou para ele, no caminho dele, a radiestesia de quebra, compensando o médico que ele seria e não foi na outra vida, e nessa não pode ser, por aviso, por castigo, por bloqueio, para não se complicar mais o seu karma, né? Porque, claro, ainda vem com vícios de outra vida e não desencarna, reencarna, não vem novo, não vem uma nova pessoa, tem uma pessoa mais experiente. Se ela, por exemplo, na erraticidade, sua consciência tomou conta que ela errou, ela ainda vem com as características de vida passada para perder nas próximas. Então, vamos dizer assim, na seguinte encarnação, logo após aquela encarnação, ele não pode ser médico, porque é recente demais e ele está arriscado a cometer o mesmo erro, ou pior ainda, e complicar a sua vida espiritual. Certo? Então, por isso que a espiritualidade jogou para ele a questão estou falando de radiestesia, porque pode ser outra coisa também. Ele pode ver uma pessoa humilde, desenvolver a mediunidade, né? E ser um médium e trabalhar com cura. Vários caminhos para isso. Certo? Então,
Em outros campos também da radiestesia, pode haver um intercâmbio desse mundo oculto, ou do mundo espiritual, que para a gente é oculto. Oculto porque a gente não vê, é oculto porque a gente não quer saber, é oculto porque a pessoa não crê. Vários motivos que é oculto. Mas é um mundo, vamos dizer assim, paralelo a este mundo, na mesma dimensão. Só que evidentemente tem uma equipe, vamos dizer, extrafísica das duas dimensões, que pode atuar numa ou na outra dimensão, se não nas duas, para ajudar aquele irmãozinho naquela linha. Por exemplo, também um caminho, se a pessoa optar pelo caminho da radiestesia em desobsessão, espiritualidade, né? Evidentemente a espiritualidade vai estar presente, vai estar do lado dele, intuindo, trabalhando e tudo mais. Tudo bem até aí? Mesmo colocando a radiestesia num campo que não tem nada a ver com a espiritualidade, que eu acho impossível, que seja 1% está contido a espiritualidade, como por exemplo geopatia, geologia, pessoas que trabalham em pesquisa de linha de Hartmann, aquela linha de alta tensão de fornecimento de energia elétrica em residências, seja em prédios ou em casas residenciais. Ela pode trabalhar nessa linha na qual ela pode amenizar essa tensão, porque essa tensão energética ela traz doença para a pessoa. Um caso desse foi que uma certa vez uma pessoa me consultou e ela não me deu detalhes nenhum durante a conversa, na anamnésia, a respeito. A casa dela ficava justamente no meio de uma linha de transmissão de alta tensão. Ela não me disse nada. A radiestesia apontou essa questão, aí eu perguntei, olha, vem cá, está me apontando aqui que você mora, sua casa está no meio de uma transmissão de torre elétrica de alta tensão. Ela me confirmou isso e ficou assim meio espantada, né? Como é que eu fui descobrir isso? Ou seja, parece que não tem nada a ver, né? Uma matemática simples, né? Um fato lógico. A espiritualidade estava ali, né? Porque a espiritualidade trabalha de diversas maneiras. Paralelo a isso, para entender melhor, conheço pessoas que já me confessou que joga tarô. Só que ela não entende nada de tarô, não entende como são colocadas à disposição as cartas, ela não sabe fazer a leitura das cartas, mas ela passa a informação para o cliente porque ela escuta alguém falar no ouvido dela. Ou seja, tem o tarô, vamos dizer assim, espiritual e o tarô estudado, técnico. Claro, o tarô tem a ver mais com a espiritualidade do que uma questão técnica. Mas isso existe, essa, bem ou mal, querendo ou não, esta comunicação, esse intercâmbio com o mundo oculto. E esse mundo oculto não é só florzinha espiritual, de melzinho na chupeta, de te ajudar, não. Tem aquele outro mundo oculto negativo, onde o radiestesista, quando está começando, aí é que mora o perigo, ele está começando, ele se encanta e começa a fazer perguntas bobas, idiotas, sem fundamento. Evidentemente a espiritualidade de luz não vai perder tempo com isso, embora ele está desenvolvendo aquele trabalho, precisa de uma ajuda, mas ele não frutifica uma coisa madura, de futuro, não. Se ver claramente a espiritualidade que ele está imaturo naquela ideia. Então a espiritualidade não vai perder tempo com isso agora.
Se a espiritualidade nessa questão se afastou, quem entra? O mundo oculto negativo, que é onde vai começar a incentivar ele a fazer certas coisas, talvez, quem sabe, ali descobrir magias negras, mexer com magias negras, mexer com os trabalhos negativos para prejudicar a pessoa, porque ganha-se mais, por incrível que pareça, ganha-se mais dinheiro fazendo mal para as pessoas do que fazendo bem. Porque culpa das pessoas também, porque elas não estão preocupadas com a saúde dela. As pessoas vêm perguntar sobre amorzinho, lado financeiro, não sei o que lá, mas esquece a saúde. Sem saúde você não faz nada, meu camarada. Não, mas a pessoa não quer saber. E isso é tão verdade, porque tem vários relatos sobre isso, e um que me chamou mais a atenção foi um cara que pediu uma ajuda através da radiestesia e ele estava preocupado se ele ia conseguir a promoção na carreira dele, porque ele estava muito tenso e estava querendo muito aquela promoção, e ele queria saber se ia conseguir, o que tinha de fazer, o que a radiestesia podia fazer para ele conseguir aquela promoção na carreira dele. Vamos ver? Vamos. De cara, pum, caiu o quê? Câncer de próstata. Olha só, foi dito para essa pessoa que ela está com câncer de próstata maligno. Você espera o quê? Que ela, opa, para tudo, vamos ver isso, o porquê isso, como aconteceu, né? O que você me sugere fazer desse tratamento? Eu claro, vou procurar um urologista, vou me operar, vou... Não. O cara simplesmente não quis saber. Eu forçando a barra, tocando no assunto, ele não se tocou. Eu falei, não, cara, deixa isso para depois, eu estou focando, estou curioso e preocupado com essa minha promoção. Legal. Eu, 40 anos, não me acostumo. Tento me acostumar, mas não me acostumo. Quer ver uma outra curiosidade? Né? Foi uma pessoa que viu um vídeo meu, se encantou e que pediu uma ajuda. Tudo bem. No início falou, deu uma atenção, mandou foto da família dela toda, mandou a foto da casa maravilhosa e linda dela, começou a puxar uma amizade e foi. E na hora, na verdade, que é a radiestesia, deu três coisas que me chamou a atenção. Uma, que o marido dela estava trabalhando numa feitiçaria para que ela desencarnasse e ficasse com a herança. A parte dele, talvez, né, que cabe a ele na herança. Uma. E ele já tinha um amante. Certo? Duas. Que tinha a radiestesia apontou para ela que tinha um espírito que ficava na cozinha, perto da pia, e ela confessou que percebia alguma energia, alguma coisa estranha naquela cozinha, principalmente próximo à pia, que me confessou que que ela ficou sabendo que o marido tinha uma amante, que a amante estava fazendo trabalho de bruxaria para que ela desencarnasse logo. A terceira, né, que ela tinha de fazer um trabalho para desfazer o trabalho que foi feito em vida passada. Beleza? Do jeito que ela estava tão animada, do jeito que ela estava tão encantada, vamos dizer assim, truncou. Veja como o mundo oculto negativo age quando a pessoa não tem um propósito, não tem força de vontade, não tem o querer. Já que ela sabia, poxa, bateu, você é o cara, não é verdade? Vamos fazer esse tratamento, não é verdade? O que você pode me ajudar? Não é verdade? Não é verdade não.
olha o que me apresenta aqui, a figuraça. Ela ficou assim, eu vou conversar com o padre. Aí eu não sei se era, uma hora era padre, outra hora era pastor. Hora ela falava padre, hora ela falou para eu, vou conversar com o padre para ver o que ele diz a respeito, né? Eu falei, olha só, padre não vai resolver esse problema, porque o espírito que desencarnou foi um espírito que morreu no fogo. Um acidente de carro que pegou fogo, avião explodiu, pegou fogo, um incêndio, alguma coisa. E ele está na sua cozinha para se refrescar. É o lugar mais frio, onde tem água. Porque ele está aí a gente tem que ver se algum parente seu, se morador antigo da casa, coisa e tal. Agora, vai conversar com o padre o quê? Se o padre não entende disso, minha filha. Ele vai te tocar o terror, vai perguntar com quem você está andando, com quem você está se consultando, quem é que está te dizendo isso, e vai fazer você desistir dessa opção de ajuda. Certo? Tanto que deve ter sido por aí, que aí o que ela estava empolgada em fazer, que ela estava, vamos dizer assim, desperta sobre o que foi apontado para ela, que ela desconfiava, ela começou a baixar a bola, diminuir a atenção, o interesse, e focou muito essa questão religiosa. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma amiga que ela me chama muito para ir para a igreja dela, posso ser que essa igreja seja a do pastor, porque quando alguém chama para ir para a igreja, é do pastor, não é da católica. É incrível isso, né? Tem esse sentido aí, já reparei muito isso. Ninguém costuma, o católico não costuma chamar ninguém para a igreja dele, né? Porque você vai, se você quiser, vai com as tuas próprias pernas, os teus problemas te levam. A gente só se ajoelha para rezar quando está com um problema sério. Aí você se lembra de Deus, aí você se ajoelha para pedir. E essa amiga dela disse que ia levar ela para uma igreja e que ia conversar com o pastor. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte então. Se você optar em fazer o trabalho com a igreja, seja ela qual for, padre ou pastor, acredito que seja o pastor, porque padre não faz mais nada nessa vida. Eu vou parar, não dá para ir adiante. Não vou poder te ajudar contra a feitiça que fizeram contra você em abreviar a sua vida, porque a senhora sabe que seu marido e amante dele estão doidos para que isso aconteça. Essa questão do espírito na sua cozinha, problema de um outro problema aí da sua vida aí, um filho aí desgarrado, não sei o que lá. Eu vou parar, porque não dá para misturar, não é verdade? Ou você faz tratamento com A ou faz com B. A com B não dá B mais. Não há AB2, não há AB ao quadrado, para mim não há. Ou segue aquela pessoa, ou segue um. Eu canso de frisar, quando uma pessoa vem me procurar que fez rastresia com um professor e no meio do caminho o professor deixou a fulana na mão, eu digo a mesma coisa. Olha só, tudo bem, eu posso te ajudar, mas você vai ter que, vamos dizer assim, deletar tudo que você aprendeu e recomeçar, e o que eu falar é lei. Não quero no meio do caminho dizer, mas meu professor falou não sei o quê, ele disse que não é assim, ele... Está entendido até aí. O mundo oculto, o intercâmbio que ela fez com o mundo oculto, na verdade, fez com que ela optasse para fazer o tratamento com quem? Com quem? Com quem? Claro que foi com o pastor. E ela me retornou com essa resposta. Eu falei, tudo bem, a opção é sua, eu estou saindo fora. Mas você pode me ajudar a fazer um tratamento? Eu falei que não. Encerrou-se o assunto. Mas depois passou 15 dias, ela começou a procurar, né? Por que procurou? Porque não deu resultado, não estava dando resultado na opção dela, pastor. E confessa ela que ele estava ligado mais em dízimo do que
nessa questão. Eu falei, ó, problema é seu, bloqueou tudo, eu avisei e cansei. Porque, gente, não dá para curto-circuito. A pessoa quer se livrar de um problema de qualquer jeito, de qualquer forma, mas ela não quer aproveitar esse problema como aprendizado. É tipo o quê? É tipo o cara que comete um ato desatinado, tira a própria vida, seja por depressão, ou seja porque ele perdeu o emprego, ou ele perdeu a empresa, faliu e vai ficar pobre. Ele acha que a solução é tirar a própria vida. Tem uns malucos aí que não tira dele própria não, tira da mulher e das crianças também, né? Mas fazer o quê, né? E para ele, na verdade, com esse ato, ele acha que assim ele está resolvendo o problema. O azar dele, que quando ele acorda do outro lado da vida, ele tem esse problema triplicado. Mas isso é outro assunto, certo? O outro cidadão me procurou, esse eu fiquei assim, meu Deus, ele quer achar chifre em cabeça de cavalo. Por quê? Por quê? Papo vem, papo vai, queria falar comigo ao vivo e a cores. Eu já conheço essa situação porque eu ia ficar preso, ouvindo, conversando 1h30, 2 horas, porque ia dar atenção para o cara, eu ia deixar de fazer outras coisas, e eu sei do resultado final que eu vou dizer para vocês. Eu falo, não, meu amigo, manda uma mensagem de texto, de áudio, que é melhor e mais rápido. E foi melhor e mais rápido, porque a mensagem não foi tão longa assim, né? Claro, contou uma historinha aí, mais confusa do que outra coisa, mas que deu para captar duas situações. Ele tem um amigo que mexe com radiestesista, que ele se consultou com 3 radiestesistas e não achou nada nele. E que esse 3 radiestesistas também fez uma inspeção na casa dele e não achou nada, vamos dizer assim, sobrenatural, negativo, miasma, obsessão, espírito vagando, nada disso. Vamos dizer, 2 limpos, né? A casa e ele. Eu paro para pensar, né? Que ele me perguntou, eu quero te conhecer porque eu quero fazer uma rastresia com você. E eu gostaria que você fizesse uma rastresia aqui em casa. Aí, tem que parar, peraí. Você está querendo 2 coisas. Ou você está procurando problema, que é o tal do chifre na cabeça do cavalo. Se 3 não achou, aí eu chego lá, porque, né? Tem várias linhas, cada radiestesista trabalha com uma linha, cada radiestesista tem uma sensibilidade paranormal, tem uma sensibilidade mais aguçada, tem mais isso, mais aquilo, está voltado a ajudar o próximo. Eu não sei se os outros foram lá, cobraram. Se cobraram e ele pagou, é um detalhe que eu não peguei, não vai achar nada. Que na verdade deveria achar, né? Mas talvez ir lá com medo de se enrolar, porque mora num lugar distante, complicado, aí não dava, né, para tirar proveito. Então é melhor ganhar numa viagem do que ganhar numa 50. Pode ser. Não entrei nesse detalhe, né? Mas que, por exemplo, vai eu falar de mim. Eu sou diferente, todo mundo é diferente, claro, por isso que nós somos um indivíduo, mas um tem mais sensibilidade mais aguçada do que o outro. Vamos dizer que eu chegue lá e ache alguma coisa que os outros não acharam por algum motivo também. Porque de repente pode estar contando uma história e uma abobrinha. Aí eu falei para ele, já naquela, né? Eu vou pedir uma prévia antes de fazer essa radiestesia presencial e ver a casa dele. Não vou com aquela afoito.
seja por curiosidade, por sei o que, sei que lá. Não. Eu comecei a pedir, vou querer os dados da casa, a planta da casa, os moradores últimos, o histórico da casa, se os últimos moradores faleceram, de que faleceram. Aí já comecei a dar uma de servidor público. Burocracia em cima de burocracia. E a sua questão também eu vou querer foto atualizada, seu nome de batismo, seu endereço completo, bababá, bababá, bababá. Evidentemente, o cidadão não continuou mais a informação. Vida de radiestesia, de radiestesista, não é fácil, mas não é mesmo. Ou se adota aquela, abro um consultório, cobro, problema é problema de quem procurou, pagou, eu fiz, o resto é o resto. Se vai fazer, se não vai fazer, se vai fazer comigo, vai fazer com o pastor, se o pastor deu uma volta lá, pegou o dinheiro do dízimo e ela ficou sem resultado e volta. Pode voltar, meu querido, portanto que você me pague, eu não estou nem aí. Mas eu não sou assim. Eu acho que tem que ser uma troca de energia, porque a própria espiritualidade desse mundo oculto, positivo, ela diz assim, nós não podemos, eu nunca mais esqueço essa frase, que passaram para mim espiritualmente. Eles disseram, nós não podemos socorrer quem vive constantemente em apuros. Se eles que são eles não podem, quem sou eu? Eu vou perder meu tempo? Eu sei que eles não vão me ajudar. Minha radiestesia, no caso, vai começar a ficar minguada, vamos dizer assim. Eu vou ficar enchendo linguiça? Eu vou me queimar? Eu me queimando, não estou me queimando sozinho, não. Estou queimando os outros colegas também. Não estou aqui para isso. Certo? Intercâmbio com mundos ocultos, já mudando de assunto para uma outra esfera, tem gente que tem medo de entrar no cemitério, com medo de ver espírito, com medo de defunto. Poxa vida, se é medo de ver espírito, é mais negócio ir para o hospital, porque onde tem mais espírito é no hospital. Cemitério, dá para contar, só tem 3 tipos de espírito no cemitério. É aquele que cometeu um desastre e tirou a própria vida. Outro, que desencarnou de repente e não sabe que desencarnou, está confuso, está querendo reanimar o corpo ali, ou tem apegos materiais ali, porque tem a casa dele, tem a empresa dele, tem o dinheiro dele, tem os projetos dele, está pego, preso ali. Né? E o outro que não sabe que desencarnou. Deve ter tido um desencarne assim, repentino, como um infarto fulminante, e não teve aquela consciência. E eu vou botar mais um aí, que tem aquele que nunca leu ou estudou, ou quis saber de vida após a morte. Tem gente até que não acredita. Aí chega nessa hora, fica pastando. E por que tem mais no hospital? Porque no hospital tem mais desencarne. Olha só, vamos dizer assim, para mim o hospital é um ponto de partida. De lá para cá começa uma nova vida, vem, vamos dizer assim, do outro plano espiritual para o hospital, começar uma nova vida aqui. Ele teve a vida, o ciclo dele todo aqui, ele volta ao hospital doente por um acidente, por alguma coisa, e desencarna aqui, volta para lá. Seria um ponto de referência, certo? Mas o porém disso tudo o cara desencarna sem saber, principalmente se foi uma morte bruta, ou se foi um infarto fulminante, repentino, e ele fica, ou ele não tem consciência que aconteceu, que ele se sente vivo, e ele fica esperando a enfermeira trazer a medicação, ele fica esperando a visita da família, ele fica esperando o médico vir passar a alta dele, ou nova medicação, e ninguém vem.
E ele fica andando pelo hospital, esperando e não sabe. Tem uns que saem do hospital e vão para casa. O que abandonaram aqui? Eu vou sair, vou lá em casa ver o que está acontecendo, né? Tem outros que chamam atenção dentro do hospital, estou falando desencarnado para manter a ideia, e começa os efeitos paranormais, que tem vídeos a respeito disso, de cadeira se mexendo, lençol se mexendo, maca se mexendo e outras coisas mais, barulho, etc, etc. Isso quer dizer o quê? Aí sim já é um espírito que está buscando resposta. Ninguém dá atenção para ele, ele já está começando a fazer barulho, vamos dizer assim, efeito físico, para chamar a atenção naquela que alguém vem dizer alguma coisa para ele. Poxa, o que está acontecendo? Vocês me abandonaram por quê? Ou então, o que está acontecendo comigo? Né? Me dê uma explicação, diga o que aconteceu comigo, que eu não sei. Eu estou maluco, eu estou perturbado aqui. Eu falo com as pessoas não falam comigo, eu escuto as pessoas não me escutam, já o cara entra em paranoia, cara. Ele não sabe se está num sonho ainda, se é um pesadelo. É horrível. Falta de consciência do que aconteceu é horrível. Então, quem tem medo, viu? Eu vou dar a dica aqui para vocês. Quem tem medo de espírito, não fica entrando muito no hospital não, que ali você vai ver, pode ver, a possibilidade de ver, pode ter a possibilidade de presenciar um efeito paranormal, ou levar um cidadão daquele lá para sua casinha, que te acompanha, que tem isso também, né? Porque você foi, alguma coisa ele viu em você, se afinou, entrou na sua sintonia, de repente no seu pensamento, né? Alguma coisa ele gostou de você, aí ele entra, te acompanha por sintonia, vibração, né? Ou sabendo que de repente você tem algum conhecimento espiritual que ele acha que você pode ajudar para ele. É o popularmente chamado de encosto. Então tem esse cuidado. Agora, cemitério, tem medo de cemitério entrar? Eu não vou tirar a razão de certas pessoas não. Você claro que não vai facilitar, porque dizem, e eu discordo, que escuto muito alguém falar isso, que é um local onde tem muito sofrimento e dor. Não. O local que houve muito sofrimento e dor é no hospital. O cara sofreu lá, ele não sofre mais. Então, isso está fora para mim, mas os outros dizem. Depois, claro, que tem que ter um respeito, que vamos dizer assim, aonde descansa, se decompõe aquele corpo físico que foi o templo de uma alma. 2, do mundo intercâmbio oculto, tem aqueles espíritos que precisam ainda daquela energia vital cadavérica para se nutrir, da mesma forma que a gente precisa do ar para respirar, de água para beber e comida para comer, para se manter, a energia vital cadavérica eles precisam. E tem um guardião tomando um serviço lá, tomando conta desse espírito, porque essa energia vital tem que se esvair, se não esvariu no hospital, porque o ideal é quando a pessoa desencarna na madrugada, porque aí já se foi toda a energia vital dessa pessoa e fica mais fácil para a espiritualidade trabalhar em cortar o cordão de prata, que liga o corpo físico ao espírito. Agora, imagina se o cara morre de dia, elétrico, naquela agitação, o corpo físico está carregado dessa energia, então ele sendo sepultado é um prato cheio energético, alimentar para essa turma. Então o guardião que toma conta, dá-se vários nomes, cada religião dá um nome, né? Para tomar conta, um dos propósitos é tomar conta para não ser vampiralizado, um corpo ser vampiralizado cadavericamente. Uma dessas funções desse guardião. A outra função, ele ajudar aquele espírito que
não está com consciência, que desencarnou, e ele tenta, vamos dizer assim, doutrinar, esclarecer, conscientizá-lo, que não tem mais aquela condição fisicamente para ele continuar, que ele tem que desapegar e tem que ter condições de vir ser recebido pelo resgate espiritual. Nessa questão entra um porém também, né? Merecimento. Até nessa hora precisa ter um merecimento. Por algum motivo ela está vagando ali, não é só falta de conhecimento não. Por algum motivo ela está vagando e não mereceu o socorro imediato. Bam, 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 bam. Certo? E esse guardião também, ele faz o trabalho de aquele espírito desapegar do corpo físico e de maneira nenhuma consegue se libertar do corpo físico. Ele está dentro do corpo físico, mas ele não consegue se libertar, mesmo na forma que a espiritualidade já cortou aquele cordão. Existe uma situação X que ele não consegue soltar dali, e essa entidade está ajudando, né, a retirar dali o corpo do espírito, o espírito do corpo. Mesmo que esse espírito peça socorro, peça ajuda para tirar ele dali, ele vai ter aquelas sensações de claustrofobia, né? Vai ter aquela sensação, bactéria comendo, bichinho comendo, etc. Mas também tem um motivo no qual ele precisa passar por essa situação. Se a espiritualidade chegou lá, cortou o cordão de prata dele para libertar o espírito do corpo, mas ele não estava consciente disso, ou ele estava contra isso, ou ele não acredita nessa unidade, ele é contra esse tipo de coisa, ele é o pior ateu que se tem. A espiritualidade tem que respeitar o livre-arbítrio dele, né? Certo? Pois é. O guardião guarda o Campo Santo, cemitérios da vida. O mesmo guardião toma-se conta de uma igreja, por exemplo, do lado de fora. A Umbanda e Candomblé costumam dizer que quem toma conta de igreja do lado de fora são os Exus. Mas vai dizer isso para católico, vai dizer isso para padre e vai dizer isso para os seguidores, né? Eles não entendem isso. Mas Exu, além de o nome estar errado, ele trabalha na questão de intercâmbio do mundo oculto, ou seja, o intercâmbio do material com o espiritual, o intercâmbio das orações, que é um pedido daqui para lá, né? Ele que cuida desse tipo de intercâmbio, dos seus pedidos, das suas orações, ele que faz justiça, seria, vamos dizer assim, o membro dos senhores do karma para cumprir, ou do karma para se libertar. Então, a figura mal colocada por certas religiões é que deixaram eles em má situação. Mas, graças a Deus, eles sentem que são mal entendidos, compreendidos, sabem que eles ganharam fama erradamente, mas eles têm que fazer o trabalho que é bonito e eles não podem carregar a má fama, né? Tem que fazer o trabalho dele e cada um com o seu preconceito, problema, né? Porque se ele ficar, vamos dizer assim, um espírito deprimido, que está sendo xingado de uma coisa ruim, na qual ele está fazendo bem, tem que ser um espírito iluminado. Se você está me alcançando, se você está aceitando isso. Agora, evidentemente, indiferença de A ou de B, se é um Exu que toma conta de uma igreja, se é o Exu que toma conta do cemitério, o importante é ter alguém tomando conta, né? O importante é isso, é entender o intercâmbio do mundo oculto, positivo ou negativo, quem são as pessoas e por que esses espíritos, por questão de religião, tiveram esse preconceito, truncaram tudo, fizeram uma bagunça, só que
essa bagunça teve uma vantagem. E qual é a vantagem? Tirar as coisas, mesmo ruim, para tirar vantagem e proveito. Uma, botar medo na pessoa. Duas, encher aquela pessoa de culpa. Três, inventaram alegoricamente um diabo, chifre vermelho com rabo de ponta e o tridente. Aí se embadanaram porque o tridente já veio simbolicamente quebrando. Só para os estudiosos, mente aberta, é que percebe que aquele tridente, quando é em U, ele tem uma simbologia espiritual ali, ele tem um comunicado, um intercâmbio espiritual ali. E qual é? No caso, 3 pontas para cima e uma para baixo. Seria, a princípio, como o mastro que está para o chão, terra, os 4 seres, né, elementares, terra, água, fogo e ar. Uma. Por ser quadrado, é homem. Aqueles que são em U, com volta embaixo, é mulher. No caso, pomba gira. Que não somente essa simbologia dos 4 seres elementares, água, fogo, céu e mar, aquele símbolo também tem a ver como justiça e como separação, nomeação de cada trabalho, sendo, vamos dizer assim, visualizado por pessoas que têm conhecimento e estudo e não são preconceituosas. Porque aquelas que, ai meu Deus, coisa ruim, quem ainda pensa que é coisa ruim, que acredita numa criatura que foi criada para a igreja, para dominar aquela pessoa, você já nasce com culpa? Onde já se viu uma religião jogar em cima das tuas costas uma culpa na qual que não é sua, já é dos seus pais? Já não faz sentido isso. Você pode ter sua culpa de vida passada por erro e tal, mas que você tem aqui a oportunidade de resgatar. É muita coisa quebrando, e para te assustar, para você ficar bem no cabrecho deles, aí fizeram essa alegoria dessa figura vermelha de ponta de chifre e fazendo o mal. O que seria o mal, na verdade? O mundo oculto de espíritos que foram mal na Terra e continua sendo. Ninguém desencarna e vira santo. Ninguém desencarna, fica bonzinho. Nem na próxima encarnação ele vem modificado 100%, ele vem modificado 1 a 5%. Ele ainda tem que pegar aquela diferença para melhorar. É um aprendizado, uma oportunidade de ele resgatar. Que você veio uma vez nessa vida, se você foi bom, vai para o céu, e for mal, vai para o inferno. Que Deus é burro é esse não faz sentido. O que você evolui no céu? Nada, não vai fazer nada lá. Porque na teoria deles, ouvindo anjinho tocando arpinha. O que você evolui nisso? E eternamente no inferno, também você não tem evolução. E Deus não é burro a esse ponto. Você tem que evoluir de uma forma ou de outra, seja nesse inferno católico, criado, inventado, que seria o umbral dos espíritas, onde a sua consciência faz uma revisão e mexe com aquilo que você fez na vida, de certo ou de errado, e começa a te apurar. Já te prepara para o próximo passo, que é na erraticidade, te preparar para aquilo que você fez de errado, se acertar e desenhar uma nova vida para você. E na espiritualidade, ou seja, no céu, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que trabalhar no centro espírita, você vai ter que trabalhar como socorrista num acidente, ajudar aquela pessoa, você vai ter que trabalhar como uma enfermeira, você vai ter que ler livro para estudar, você vai ter que ouvir palestra, você vai fazer alguma coisa, você vai virar anjo da guarda de Manuelzinho, anjo da guarda do seu filho, vai virar anjo da guarda do seu marido, você vai fazer alguma coisa e não vai parar. Ah, pode parar? Pode parar, mas na hora de pedir alguma coisa, tipo assim, estou com saudade de casa, você permite que eu vá lá ver a minha família?
Não porque você não fez merecimento de uma coisa chamada bônus hora. Então, gente, esse assunto é muito interessante, já que estou falando assim, mundo oculto. Eu fui uma vez fazer um trabalho numa casa abandonada que tinha uma história, que tinha uma dona lá que assustava aquela casa. Aí a gente tem que saber se é conto urbano, da onde vem a verdade, qual o tamanho dessa verdade. Então eu fui fazer uma tomada de vídeo e soltei um drone para pesquisar a casa toda, para mim ver se tinha alguma visão extrafísica. Aí quando eu cheguei na frente da casa, que era o principal, onde tinha a energia mais acentuada, vamos dizer assim, eu tinha uma árvore atrás de mim, que eu estava na sombra, claro que estava um calor danado. Eu projetei o drone para mais para frente da casa, para, claro, ele não encostar no galho da árvore e cair e quebrar. Veja como a energia negativa trabalhou. Simplesmente eu abaixei. Foi coisa de 3 segundos para ver na tela do controle o que estava sendo gravado ou visto. 3 segundos. Não sei o que houve, que ele saiu do ponto dele, afastado da árvore, e se embolou no galho da árvore e caiu. Foi pé de vento? Não foi. Não foi porque não bateu vento nenhum ali. O clima-tempo não deu nenhuma informação de mudança de pé de ventania. Eu me distraí 1 minuto, 2 minutos, não, foi coisa de 3 segundos. Só se chega a uma triste conclusão que uma energia negativa influenciou facilmente aquele drone a se emaranhar num galho de uma árvore e cair e quebrar. Já chamou a atenção. E fora outros casos também de intercâmbio espiritual, que pinceladamente tem diversos vídeos aqui que eu falo, diretamente ou indiretamente, é só prestar atenção. E que tem outros a vir a postar a respeito. Então, no caso, eu conto esses casos porque são casos que acontecem na vida de um radiestesista, querendo ou não, bem ou mal, e quem quer seguir essa vida de radiestesia, tem que estar preparado para isso. Porque tem muitos que falam assim, meu Deus, eu não sirvo para isso, está acontecendo isso, por que está acontecendo isso, por quê, desiste. Não, estou dando a oportunidade aqui de você ter achado, vamos dizer assim, uma resposta para esse tipo de situação. Outros tipos de situação que você não entende. Você está ouvindo vozes em função daquele trabalho que você está pendulando ali, fazendo, e outras coisas. Então, eu trago posso dizer, essa mensagem, esse alerta, que você não está ficando maluco ou louca, né? Que existe esse intercâmbio bem e mal, né? Do mundo oculto, tanto que tem muitos casos contados aí na tábua Ouija, que, sendo brincadeira na tábua Ouija, você não atrai espírito bom, porque espírito bom não vai perder tempo com brincadeira. E os maus se apossam daquele tabuleiro e começa a pessoa ou enlouquecer, ou adoecer, até morrer, certo? Mas isso aí já dá seguimento para diversas outras histórias. E eu espero que você tenha gostado dessa. Comentários a 1000, dependendo do comentário, tem mais casos para ser divulgado aqui. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo encontro.